Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e dos anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos, e cantava um novo cântico: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhares de milhares. Com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ação de graças. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, aleluia, todas as coisas que nele há, a dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 nações se prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Senhor nosso Deus, fala com o teu povo. Ó Deus, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui diante de um livro que traz como título do nome Apocalipse. E quando a gente fala de Apocalipse, né, você vai ver diversos filmes baseando no nome Apocalipse, como destruição, final do mundo, fim do mundo. E a gente vê muitos temas de Apocalipse, logicamente que sem o respaldo bíblico. Todavia, quando nós vamos adentrar na palavra Apocalipse, nós vamos entender que Apocalipse significa revelação, revelação da consumação final dos nossos tempos, o final de uma era para entrar numa nova história que Deus tem para os seus escolhidos, porém também tem a sentença para os perdidos. Apocalipse diferentemente de Gênesis. Gênesis é o livro da iniciação, é o livro da criação, do começo de tudo. O próprio nome de Gênesis traz esta ideia de início, né? Ali nós vemos a formação do mundo, a formação do ser humano, dos animais, vemos a formação da sociedade em si. Nós já estudamos isso aí em escola bíblica. Nós vemos acontecendo, as primeiras coisas foram lá em Gênesis, desde do primeiro assassinato, mas também do cordeiro sendo morto,
morto, ou um animal sendo morto, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Porém, a história decorre, e você vai entender isso no decorrer do ajuntamento de livros, que é a Bíblia Sagrada, dessa enciclopédia sagrada, vinda do céu, inspirada por Deus. Nós vamos adentrar e vamos aprender muita coisa. É muita história que não deu certo, e muita história que deu certo, onde nós tiramos exemplos bons para nós vivermos e não entrarmos pelo mesmo caminho. Porém, quando nós vemos no Apocalipse, nós entendemos que tem também os evangelhos, que deu a iniciação daquilo que chegaria e culminaria na história do Apocalipse. Nos evangelhos nós vemos a aparição de Cristo, a manifestação divina para a igreja. Nós vamos ver isso nos evangelhos, mas nós vamos passando os evangelhos, que são 4, aleluias. Nós vamos entrar nas cartas doutrinárias, cartas de ensino para a igreja, porque a igreja não basta somente crer, mas também demonstrar o seu amor vivendo o evangelho. Paulo, ele orienta muito, discernindo para a igreja aprender claramente os ensinamentos de Cristo. Paulo é um sintetizador, ou seja, aquele que dá clareza nos ensinamentos de Cristo para a igreja não ficar perdida, aleluia. Então nos evangelhos vemos a aparição da manifestação do Cordeiro. Nas cartas nós vamos ver o ensinamento da vontade de Deus para a sua igreja na pessoa de Cristo. Mas quando nós chegamos, aleluias, no livro de Apocalipse, nós vamos ver que João, quando ele estava exilado numa ilha, abandonado, ou seja, sendo enviado para ali, como se ele fosse um criminoso por pregar o evangelho, ele é enviado e fica naquela ilha, ali padecendo, sofrendo, isolado da sua igreja. Porém, a igreja do Senhor, ela não é amarrada com algemas. A igreja do Senhor não é amarrada nem os pés, porque se amarrar o teu pé, aleluias, o teu braço levanta para cima e glorifica a Deus. Se amarrar as tuas mãos, você abre a tua boca e glorifica a Deus. Mas se cortarem a tua língua, tu geme com tua alma e glorifica a Deus, porque ninguém cala a alma de um adorador. E eu creio que nesta noite tem adorador que está como João, está no seu Patmos, está como João sofrendo, está como João padecendo, mas ainda continua adorando ao Senhor. Eu não conheço para onde te enviaram, eu não conheço o Patmos da tua vida, mas eu conheço um Deus que no momento mais difícil, no momento mais tenebroso e escuro da sua vida, Ele vai revelar para ti algo grandioso. Remando camandou, arabande camandaraia. E nós estamos vivendo esse espírito profético das últimas revelações de Deus para nossos dias. Deus está tocando em quem tem que tocar. Deus está abalando o mundo porque tem que abalar. Deus está balançando a figueira porque é necessário saber quem vai permanecer no final desta pandemia. Aramancho iramandaraia. E Ele vai revelar. Aleluias. João, ele está ali sozinho. E João, Cristo aparece para ele. Aleluias. E se auto-revela para João. Não mais aquele Cristo que andava com as suas sandálias empoeiradas, mas um Cristo agora que tinha os pés brilhando, aleluia. Porque quando Jesus falou, eu sou a luz do mundo, os fariseus não entenderam, muita gente não entendeu, mas João creu e entendeu, embora ele não via ainda esta luz no seu brilho, mas quem crê, uma hora vai ver o brilho do Senhor. E João nesse dia não via mais um pé empoeirado de Cristo, não, nesse dia João viu o pé brilhante de Cristo, uma luz incandescente dos pés de Cristo, porque quando ele diz que ele era a luz, ele era somente um homem carnal, na sua essência Deus, mas na sua carne um homem como eu e você, não como nós pecadores, mas na nossa emoção, no jeito de sentir, aleluias. Mas agora, aleluia, João vê ele, a luz brilhando do seu pé. João ouviu lá no evangelho que ele próprio escreveu, que Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Agora
João, cerca de 70 anos depois, João agora está vendo a luz brilhando em direção a ele, porque um dia ele confiou na luz que era Cristo. Entenda, confia mesmo que você não veja, porque de certo você verá, se você permanecer servindo a Deus, mesmo no seu Patmos. A Bíblia então vai dizer que o Senhor, ele chega diante de João, e a Bíblia vai dizer, aleluias, que o Senhor Jesus, eu vou resumir, aleluias, que Jesus ele conversa com João, e aquilo foi um conforto de Deus para João, o conforto do próprio Cristo chegando ali em pessoa para João, porque João ele era considerado o discípulo amoroso, tem pessoas que tem aquela, ele é emotivo, ele chora mais, ele abraça mais as pessoas, e cada um tem uma emoção, um jeito diferente, mas João ele tinha, né, como eu vou falar de mim, se eu ver o outro sofrendo, se ele estiver chorando com sofrimento, eu estiver perto, eu também choro. Quando eu vejo Deus entregando uma profecia aqui, através da vida de um irmão que está passando dificuldade, mas aquele irmão que está pregando às vezes nem sabe daquilo, mas às vezes a gente sabe, eu choro com ele, aleluias, porque a gente é emotivo. João era desse jeito, ele tinha um coração sensível. Se você tem um coração duro, peça a Deus para te dar um coração sensível, porque um coração sensível, aleluia, ele está disposto a chorar, a chegar e reclinar perto do peito de Jesus. Um coração sensível pode te trazer mais benefícios diante de Deus, porque João foi o último apóstolo a morrer. Segundo a história esta bíblica, dizem que jogaram João até numa taxa de óleo fervendo, mas João tinha mais óleo que o óleo da terra, porque o óleo da terra ferve e não faz nada, mas o óleo do céu, irmão, aleluias, toma a sua vida. E se não for o momento de você morrer, pode te jogar onde quiser, mas tu não vai morrer. Tu pode ir pro CTI, mas tu vai voltar. Ei, tu pode passar a dificuldade que for, mas se Jesus ainda tem propósito na tua vida, ele vai te levantar, ele vai te usar e vai aparecer para ti nessa terra e mostrar que ele é Cristo, o Senhor da tua vida, que caminha na tua direção e te sustenta com a sua destra fiel. Aleluia! Mas João ele recebe ainda uma missão do Senhor. O Senhor Jesus ali glorificado, ele fala com João, aleluias, para pegar toda aquela visão e tudo aquilo que Cristo estava passando para ele, aleluias, fala para João as coisas que você tem visto, as coisas que viste e as que hão de acontecer. Então Jesus, ali na sua aparição no capítulo 1, Jesus já estava falando as coisas que tem visto, ou seja, as coisas que você já viu, as coisas que estão vendo e as coisas que hão de acontecer. Você escreve e manda a igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Esta Ásia é uma Ásia menor, que fica mais ou menos hoje onde é a Turquia, não aquela Ásia grande, que é região. Você vê no mapa, esta Ásia menor é mais ou menos onde é a Turquia hoje, aleluias. Então João ele escreve aquilo que o Senhor, aleluias, manda, e as cartas eram para 7 igrejas, representando a vontade perfeita de Deus para a sua igreja. Por que só 7? Tinha mais de 7, tinha mesmo, irmão. Paulo também escreveu para 7 igrejas. Paulo escreveu para a igreja de Roma, de Corinto, de Galácia, escreveu para a igreja de Éfeso, Colosso, Tessalônica e demais igrejas, 7 igreja também, mas não era essas igrejas que João escreveu. Mas por quê? Porque Deus queria usar estas igrejas para ficar de exemplo para mim e para você. O Jesus glorificado, ele diz assim: oi João, eu tenho na minha mão 7 estrelas e eu ando no meio do candeeiro, e o candeeiro é a igreja. Jesus está andando aqui nesta noite, irmão. Tem pouca gente hoje, faltou muita gente hoje, mas o Senhor está passando no meio do
candeeiro. Candeeiro é a igreja. Candeeiro tem as lamparinas, 7. É a vontade de Deus que as 7 candeeiros, que o candeeiro com as suas 7 lâmpadas esteja acesa. Aleluia. E nesta noite, se tu está apagado, tu é lâmpada do candeeiro. E Deus manda dizer: estou derramando azeite neste culto desde o começo para te acender e te usar na terra, porque eu quero passear no meio da igreja. Eu quero te ver com a lamparina acesa. Eu quero ver tu com o candeeiro, com a lâmpada do candeeiro acesa, irmão. Aí só quem quer pôr fogo no candeeiro nesta noite aí, só quem quer pôr fogo no candeeiro, ei, chamande camandará, mandecai. Tu é o candeeiro de Jesus e ele passeia no meio. Acharamandecaias. A Bíblia então vai dizer que o Senhor fala que eu tenho umas 7 estrelas na minha mão. As 7 estrelas são os anjos da igreja, que é o pastor da igreja. E o Senhor, aleluias, manda João escrever para estas igrejas, para incentivá-las, mas também para exortá-las, para abraçar aquelas que estão em obediência ao Senhor e fortalecê-las na fé, consolando com palavras. Aleluia. O Senhor tem palavra de consolo para você, irmão. O Senhor tem palavra de ânimo para você, mas o Senhor também tem palavra de repreensão para mim e para você. O Senhor ainda diz para a igreja: repreende, conserta, entra no prumo, entra na minha vontade, pratica as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Ei, xaramão, tu camandaraia. E está falando para os pastores, irmão: ei, incentiva a minha igreja, ei, corrija a minha igreja, ei, pastor, toma prumo, ei, pastores de igreja, conserta o altar, conserta os candeeiros, coloca azeite na igreja, coloca fogo na igreja. Ei, pastor, faça algo para a minha igreja, porque o Senhor mandou. E quem tem juízo obedece o Cristo glorificado. Quem tem juízo obedece o leão da tribo de Judá. Quem tem juízo não perde tempo brincando com a obra de Deus. João, ele escreve que João é um camarada obediente. E João, ele ouviu isso, irmão. Aleluia. João, ele estava no Espírito. Aleluia. No versículo 10 do capítulo 1 fala: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ei, primeiro, qual que era o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia que Ele ressuscitou, no domingo. Por isso a igreja reúne no domingo. Não que domingo é mais sagrado do que sábado, do que sexta-feira, não. Nós reúne porque é homenagem. Nós adoramos o Senhor no domingo porque é o dia que Ele ressuscitou. O nosso Cristo ainda não está pendurado no madeiro. Ele ressuscitou e Ele vive. Ele apareceu para João e vai aparecer também nas nuvens para a sua igreja. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo, aleluia, de número 10, que João fala: eu fui arrebatado no Espírito. Agora eu vou te falar um negócio, e eu quero que você dê glória a Deus no que eu vou falar. João foi arrebatado no Espírito. Agora você vai ser arrebatada no corpo. Tu vai ter privilégio. Ei, tu vai ser arrebatada no corpo. É só quem quer ser arrebatado no corpo aí, irmão. Só quem quer. Ei, eu quero subir e ser arrebatado no corpo. Eu não quero nem morrer por coronavírus, nem por nada não. Mas se vier, nós vamos também. Mas eu quero ir vivinho, sem passar pela morte. E vai ter gente que vai vivo, irmão, sem passar pela morte. E olha lá se não for nós, hein? Olha se lá nesta noite a trombeta não tocar, irmão. E se tocar eu vou. Ei, se tocar eu vou. Você vai também? Vai. Só quem vai aí? Só quem vai? Chamando, camando, bende, camandaraias. Pode adorar, irmão. Adorador tem aqui nesta noite. Tem anjo sentado aí pertinho de ti nesta noite. João viu, você também pode ver. Chamando Cais. A Bíblia então vai dizer que João, ele vai exortando as igrejas, porque João, ele estava no Espírito. E quem está no Espírito, ei, ouve algo do céu. Quem está na carne bate e volta, mas quem está no Espírito ouve algo do céu. Quem está no Espírito
espírito vê algo do céu. E deixa eu te falar, eu já vi algo do céu aqui nesta noite. Eu já vi algo do céu aqui nesta noite. Eu vi, aleluia, minha pele tremendo com a presença do Senhor. Eu vi os irmãos cantando na presença do Senhor. Eu vi irmãos dando glória a Deus, falando em mistério, porque é algo do céu que eu vi na vida dos irmãos. Eu vi, eu estou vendo ele aí, ó, ele tocando aí nesta noite. Recebe aí na tua vida agora, ó. Eu vi algo do céu e eu quero ver mais. Eu quero ver cura lá no terraço onde o pastor mais a Dilma está agora, em nome de Jesus. Dos irmãos que estão enfermos, eu vou ver agora a cura na casa deles, em nome de Jesus. Daqui uns dias estão tudo aqui adorando, porque Deus está cuidando, Deus está operando. Nem praga, nem peste vai chegar na tua casa e vai te levar, porque Deus ainda tem propósito contigo na terra. Aleluia. Quem está no Espírito, irmãos, aleluia, não importa de adorar. João, quando ele encheu do Espírito, ele se humilha diante de Deus, porque quem está no Espírito, a humildade de Cristo está na vida dele. E os humildes, bem-aventurados os pobres e humildes de Espírito, porque dos tais é o reino, é o reino, é o reino de Deus. Amante e namandecais. A Bíblia então vai dizer que o Senhor Jesus, na sua aparição para João, ele está com as igrejas, ou seja, ele está com os pastores da igreja na mão, mas está também passeando em cada igreja e olhando como tem se comportado cada igreja. O interessante é que nós vamos descorrendo a história, e eu vou descorrer esta mensagem também, aleluia, porque senão não termino. Aleluia. Nós vamos perceber que cada igreja tinha uma característica peculiar, a sua fidelidade a Deus, porque a sua fidelidade a Deus produz alguma coisa, ou a sua infidelidade também vai demonstrar na cara, ou algum tempo depois, aquilo que você tem feito, ou talvez debaixo dos panos. E nós vamos ver o Senhor descorrendo. Nós vemos a igreja de Efésios, uma igreja que perdeu o primeiro amor, mas que ainda era bom em algumas coisas. O Senhor exortou ela a voltar ao primeiro amor. Mas nós também vamos descorrer na igreja de Esmirna, e o seu nome Esmirna já deriva de um nome Mirra. Mirra era extraído de uma árvore, meu querido irmão, que era golpeada e tirada a seiva para produzir aromas, óleos e perfume. E Esmirna era desse jeito, ela tomava pancada, ela era perseguida, mas ela não desistia, ela ainda produzia mirra, ela ainda produzia seiva, ela ainda produzia perfume, o bom aroma de Cristo, ela ainda produzia óleo. Esmirna é a igreja adoradora. Ela pensava que era pobre, mas Cristo falou: não, tu não é pobre, tu é rica. Tu não é pobre, tu é rica do meu Espírito, tu é rica da minha palavra, tu é rica da minha presença. A igreja de Esmirna é uma igreja que aparentemente não tinha muita gente, mas tinha muita gente cheio de Deus, mas tinha muito crente cheio de Deus. Era igual um culto desse de hoje, parecia que tinha pouca gente na igreja de Esmirna, porque ela tomava pancada, ela era perseguida. Aleluia. Cristo ainda revelou que eles ainda, alguns iam ser até presos por causa da palavra, mas Cristo falou com eles: não tema aqueles que podem matar o seu corpo, mas temei a segunda morte. Esta morte vocês não vão passar. A igreja de Esmirna era uma igreja exemplar, irmão. Nós vamos descorrendo a história. Você vai ver várias igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia, a sexta igreja, e a Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias. A Laodiceia representa bem a situação que nós estamos vivendo. Hoje nós temos as melhores aparelhagens, temos
sonoplasta aí, a sonoplasta abençoada que está aí uns quase 7 anos, 8 anos, que está sentou nessa mesa, é uma benção que Deus conserve mais 30, 50, 70 anos aí, se Jesus não voltar. Amém. Este é um som mais novo, porque esse irmão é a bênção de Deus, aleluia. Mas deixa eu falar com você, a igreja ultimamente criou muito modismo, muito mecanismo, muita coisa. A igreja de Laodiceia, ela achava que era rica, que ela tinha remédio para tudo, que ela tinha, até o Senhor disse, compra colírio, porque aquela cidade produzia um tratamento oftálmico, mas a igreja de Laodiceia era cega. Entende? Ela falava que era rica. Os historiadores contam que era uma igreja bem planejada, de mármore, uma igreja luxuosa para a época. Porém o Espírito Santo está dizendo à porta: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, entrarei em tua casa, cearei. Porque era um culto a Deus, mas Deus não recebia. Era um culto com palavra de Deus, mas Deus não falava pela palavra. Entende o negócio? O culto era desse jeito em Laodiceia, era organizado, tinha secretária na porta, secretária no outro lado, tinha toalete, um banheiro com vala, era coisa de luxo, mas Deus não estava presente. Deixa eu te falar, pode ser um banquinho velho de madeira, mas se Jesus não tiver, não tem graça, porque nós estamos aqui é por causa de Jesus, nós estamos aqui é para adorar Jesus. Se o Espírito de Jesus, de Cristo, não passear na igreja, não tem graça. Tu vai para casa e falar: não teve bom culto. Mas se Cristo tiver no culto, tu vai para casa e falou: Deus esteve no culto hoje, e eu senti a presença dele, aleluia. Deus esteve no culto hoje, e eu vou com a minha bênção, eu vou com a minha palavra, eu vou com a salvação fortalecida para minha casa nesta noite. A Laodiceia é a igreja que representa o último tempo. Aí quando nós estamos entrando no capítulo 4, eu estou para encerrar, aleluia, eu vejo uma palavra assim no capítulo 4. João, depois de falar para a Laodiceia, ele disse: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Entenda, estava uma porta aberta no céu. João estava vendo essa porta aberta no céu, porque João estava em espírito. E quem está no espírito, irmão, quem está ligado, está em êxtase espiritual, ele está ligado. Olha, Jesus está perto de voltar. A porta, aleluia, talvez não está aberta, mas está abrindo a fé. Aí já estou vendo uma greta, os sinais já estão apontando que o Senhor já está com a mão na maçaneta para abrir a porta. Então isso aqui é João vendo o arrebatamento da igreja. Olha só, e quando ele estava vendo a porta aberta no céu, uma grande voz, como trombeta diz, no capítulo 4, versículo 1, ouviu falar com ele, disse: sobe, vem aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois dessa vão acontecer. Entenda, João pregou para a última igreja Laodiceia, representa o nosso tempo, da maioria das igrejas que estão profanando o nome de Cristo. Aí João no capítulo 4, ele ouve uma voz e uma porta aberta dizendo, como trombeta, uma voz potente: sobe cá, João, que eu vou te mostrar mais coisas que vão acontecer. Quando João sobe, meu querido, lá para cima, aleluia, está representando a igreja, vai subir lá para cima, irmão. Mas vai, e está faltando um pouquinho, irmão. A trombeta já está sendo polida, e o camarada já está preparando a trombeta, já está ilustrando, hoje já está com apóstolos para tocar essa trombeta. E quando João sobe, irmão, a Bíblia vai dizer que João vê um trono e 24 anciões, e do trono saía lâmpagos. Ele via um mar como de vidro. Eu não vou entrar nesse significado agora, vou deixar para outra hora. A Bíblia vai dizer então que nesse trono ele viu os 24 anciões que jogavam as coroas no chão, que os animais, eles gritavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. E quando nós adentramos no capítulo 5, nós vamos ver este Deus assentado no trono, porque era Deus que João estava vendo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que João, ele viu um livro na mão deste que estava sentado no trono. E João, ele via um livro selado por dentro e por fora, porque os livros na época, que João, ele vê o livro como se fosse na época de Israel, em rolos com selos, para mostrar que o livro era inviolado, que o livro era autêntico e verdadeiro.
verdadeiro. E João, ele vê, tem esta visão deste livro, e um grande anjo brada bem voz: quem é digno de abrir esse livro? Por quê? Porque João, ele está vendo, tendo esta visão. João estava vivendo no império de Domiciano, a igreja estava sendo martirizada, estava perseguindo igrejas. Um pouco antes desse imperador Domiciano, o Nero pegou os crentes, colocou nas ruas e colocou fogo e passou pinche e queimou os crentes como lâmpada das ruas na cidade. A igreja estava sendo massacrada, ela estava sendo perseguida, e João, ele tem a visão da consumação final. De que, irmão? É quando Deus arranca a igreja e trata com os ímpios que nunca quiseram compromisso com Deus. É quando Deus arranca a igreja e trata com a humanidade que não quer aceitar a Cristo, trata com o crente desviado que não quer voltar para a presença de Deus, trata com o crente rebelde que está dentro da casa de Deus. João, quando ele via, ele ouviu que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tinha autoridade. Não tinha para Moisés, não tinha para Abraão, não tinha para Elias, não tinha para ninguém, não tinha para os apóstolos, não tinha para Pedro, não tinha para João. Ninguém podia pegar naquele livro, porque aquele livro é o livro da consumação final, da revelação final, é o livro do juízo de Deus para a humanidade. Aleluia. Quando João vê aquele livro, ele começa a chorar para saber o resultado que será o final, o como Deus vai findar todo o seu juízo e começa uma nova história com os eleitos, com os escolhidos, com a igreja. E João, ele chorava. Interessante nesse ponto do choro, que hoje dificilmente você vê crente chorando. Eu ouço alguns casos que antigamente, serve para nós também, que é presbítero, que tem que apanhar mais mesmo para aprender a virar servo de Deus e obreiro dedicado, que os presbíteros antigamente, há 30, 40 anos atrás, entravam na igreja de cabeça baixa, sem cumprimentar os outros. Não era mitideza, não era estupidez, era temor diante da casa de Deus, porque o próprio livro de Eclesiastes diz: guarda o teu pé e tua boca quando entrarem na casa de Deus. Não te apresse precipitadamente em dizer coisa tola diante de Deus, porque onde tu está é lugar santo. E os presbíteros, os pastores entravam com temor, mas quando pegava o microfone, aleluia, Deus batizava com o Espírito Santo. Mas quando pegava o microfone, Deus curava, Deus repreendia a enfermidade. Mas quando pegava o microfone, pregava-se a teologia bonita que nós temos hoje, pregava-se a oratória boa que muitos de nós têm hoje, mas você via as lágrimas correr no rosto das pessoas, porque os crentes tinham temor, porque os líderes tinham temor, porque os líderes tinham compromisso, a igreja também tinha compromisso, porque os crentes e os pastores consagravam e Deus derramava o poder na casa. Ei, Deus está chamando nós novamente. Ei, rasga o teu coração diante de Deus, chega diante de Deus confessando teus pecados, chega diante de Deus revelando teus pecados e dizendo: Deus, me sara desta chaga, desta minha alma, porque senão eu perco o céu. Eu não consigo nem chorar mais dentro da igreja, eu não consigo mais nem chorar na tua presença. Mas nesta noite Deus está enviando um espírito quebrantador aqui. Nesta noite Ele está enviando um espírito quebrantador. Deixa eu te falar, Ele está sondando a terra e quebrantando o coração. Quem sabe aonde refugiar vai chorar na presença de Deus, e Deus vai derramar poder na vida dele. Estou encerrando. Quando João, então ele olha para um certo lugar, João vai ver que um ancião fala com ele: está aqui o leão de Judá, que tem um cetro na mão. O leão, ele representava o rei, aquele que tinha um domínio sobre todos, é aquele que se ia destacar sobre as tribos de Israel. E de fato, Jesus, ele descende da tribo de Judá. Só que ele tinha aparência também como um cordeiro que foi morto. No entanto, quando João, ele está no capítulo 5, a igreja está no céu, ela já não está na terra. Quando João vê, porque você vai ver que eles cantavam um novo cântico, e o cântico é o cântico da redenção. Você vai ver no capítulo 9, eu estou encerrando: dignos és de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque foste morto, é Cristo, morreu por você, porque com teu sangue comprou você. Aleluia. Ei, irmão, isso é motivo de glorificar a Deus. Com teu sangue compraste para Deus
todo homem de toda tribo, ou seja, de toda nação, língua e nação, povo e nação, para o nosso Deus, e fez reis e sacerdote. A promessa é grande, irmão. A promessa é para ser rei, para ser sacerdote de Deus. É a promessa da igreja. E você vai ver no versículo 11: olhei e vi multidões de anjos ao redor do trono. Anjos aí é nós, é os santos, porque se você ver a referência 7:11, vai falar anjos, e logo após embaixo eu falei: esses são aqueles que vieram de grande tribulação. Então a Bíblia explica a Bíblia revela a Bíblia. Então os anjos aqui são a igreja. Milhões e milhares de milhares estavam cantando com grande voz. Por quê? Porque ele morreu por nós. Digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, porque ele é digno, porque ele teve coragem de fazer redenção por ti. Agora ele vai receber poder, honra e glória, e força e sabedoria, e você vai estar lá para ver Deus passando para a mão do nosso Jesus Cristo, honra, poder e glória, e você vai desfrutar deste reino, em nome de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu encerro aqui, irmão. Aleluia. Vou parar por aqui porque vai dar 9 horas, amém? Eu quero fazer o possível para não passar das 9, amém? Nós que pregamos aí, fazer o possível para não passar das 9, amém, irmão? Porque talvez você está descansado, mas às vezes eu estou cansado, ou outro está cansado, né? Então vou encerrar por aqui, né, presbítero Vanderlei? Amém? Eu vou aproveitar, vou dar os avisos, vou entregar para o presbítero Vanderlei encerrar. O pastor não está aqui, ele está lá em cima, né? É na sua casa, porque vai ficar de quarentena, amém? Ele não está doente, assim, não, gripezinha, mas toda gripezinha que você vai lá no pessoal lá, eles mandam você ficar em casa 10 dias, aí então vai ficar lá, entendeu? Então, oi? Entendeu? Então aí vocês oram por ele, a Dilma, estão bem, tá? Não se preocupar, mas ora, né? É bom orar para alguns irmãos. Tem alguns irmãos que, agora é época da gripe, tem alguns irmãos que não vieram, porque se está gripado, você vai pro atendimento, onde está atendendo, e põe você de molho lá, amém? Aí pediu para avisar que sábado, pediu para o João Carlos, o presidente Vanderlei, que vai lá sábado para a igreja. Aí vocês marquem que hora vocês vão se encontrar lá, né? Porque às vezes tem gente que vai, chega lá, não tem ninguém, eles vão. Aí vocês vão 8 horas, 7 horas, sei que horas vocês vão, né? Aí vocês vêem a hora direitinho, porque aí os irmãos vão e acham, né? O Edgar vai lá direto, né? Edgar com a motinha, olha, cadê o povo? Aí vira, bora. Então aí vocês combinam direitinho, beleza? 7h30, então. Deus abençoe a vida de vocês. Eu trabalho até 1h30, senão eu estava lá com vocês, eu estava todo dia lá, né, Fernando? Mas não dá para ir, eu chego só tarde, mas eu quebro o galho um pouquinho lá ainda, carrego umas britas ainda. Bom é o Edgar para virar massa, é um bruto aquele ali. Amém? Vamos colocar de pé, presbítero Wanda orando, encerrando.